Legal. Pessoal, eu estava fazendo agora um pouco de prática de yoga, de asanas, depois eu sentei para uma prática de meditação e estava me lembrando de um texto que dizia que através da prática de meditação, e quem faz meditação percebe realmente que os estados que você atinge através da prática de meditação te abrem um campo de percepção além dos seus sentidos fantásticos. Você consegue acessar orbitais, vamos chamar assim, usando a linguagem da física, ou frequências, ou níveis, ou dimensões, além daquelas que os nossos sentidos conseguem perceber, os nossos 5 sentidos. Eles dizem que quando você pratica uma meditação de maneira séria, e depois eu vou mostrar para vocês como fazer essa prática, de 40 a 60 dias você já começa a ter percepção destes níveis mais sutis, esses planos, né? E aí o que acontece? Nos 2 vídeos anteriores a gente estava falando que a física ela chegou num beco sem saída e que através da mecânica clássica ela não estava tendo mais respostas devido às grandes distâncias do universo. E o quântico, a física do micro, começou a observar que o elétron pulava de camadas em orbitais sem fazer um caminho clássico descrito em fórmulas de movimento. E que o observador alterava a forma deste elétron em partícula e onda. Com isto, a gente começa a perceber que o elétron que nós somos constituídos de prótons, de nêutrons no núcleo, das nossas substâncias de carbono, de oxigênio, de hidrogênio, enfim, somos o pó das estrelas. A gente consegue se apreender através justamente deste veículo chamado pensamento, colocar estes elementos atômicos em certas frequências de vibração, alcançar estes planos mais sutis. E que nele residem inteligências muito mais avançadas do que a nossa. A começar da própria percepção que a gente tem através de uma saída de corpo no plano astral, ou através de uma prática de meditação, o plano mental, o plano búdico, átmico, nirvânico, monádico, dê o nome que você quiser e suas subdivisões dentro de cada um deles, evoluindo do campo do puro instinto, passando pela emoção, da emoção para o sentimento, do sentimento para a intuição e seus diversos graus, como a própria matéria se subdivide, né? Por exemplo, o líquido nos seus estados, e depois do gasoso ainda se sabe que tem mais alguns estados de gás, de éter, enfim, mas não deixa de ser tudo matéria. A gente também percebe que a nossa consciência ela tem esta capacidade fluídica, vibracional, eletromagnética e mais. Então, eu mais tarde vou explicar para vocês, daqui a pouco, como você pode atingir isso não só pelo treino da percepção projetiva do seu corpo, a hora que o teu corpo descansa, a tua consciência, a tua energia vibracional, ela não descansa, ela precisa continuar atuando num veículo mais sutil. E assim, você mantendo a consciência, que é a consciência imanente, transformada em consciência radiante, né? Esta consciência hominal, no nosso caso, é que forma o nosso cérebro e não o contrário. Então, o que acontece? Quando você se mantém montado nessa consciência, essa consciência te leva para esses planos mais sutis e de percepções muito mais lúcidas, né? A meditação ela serve, como várias outras técnicas, inclusive os mantras,
os próprios asanas, de desobstruções energéticas. Aí o que acontece? Essas orbitais, e nós estamos numa orbital muito densa, que é o nosso planeta Terra, elas são densidades de matéria, mesmo as mais sutis, como a água nos seus estados. Aí o que acontece? O primeiro plano, que é o plano astral, ele está diretamente ligado às formas de pensamento que a gente cria com as nossas emoções. Então seria o plano, o campo das emoções. Esse campo das emoções, ele é interpenetrado por matérias mais sutis. Da mesma forma que o instinto, como se fosse um plano denso, quando ele é refinado, ele vira emoção. A emoção, quando ela é refinada, ela vira sentimento. O sentimento mais refinado vira consciência ou intuição. Essa intuição, ela abarca ou abrange o sentimento, a emoção e o instinto. O sentimento abrange a emoção e o instinto. A emoção abrange o instinto. Mas nenhum deles, na ordem mais baixa ou mais densa, consegue abranger o de cima, ou superior, ou mais sutil. O instinto não consegue abranger a emoção não consegue abranger o sentimento não consegue abranger a intuição, e assim por diante. Quando é que você dá este salto quântico? Quando você para e abre os olhos para dentro através deste mergulho da tua meditação, se tornando um observador puro. Mas isso a gente já vai falar mais para frente. Aí o que acontece? Essa clara vidência, essa forma clara de você enxergar, conforme ela vai se sutilizando, é onde a tua consciência vai descortinando os planos mais sutis, originários da onde ela, como mônada raiz, desceu. Tá? Bom, o que acontece? Tudo está no aqui e agora, nesse mesmo espaço. Embora a gente possa perceber que as frequências mais sutis, elas vão se afastando em termos mesmo de distância, de vibração, ou são mais rarefeitas e também muito maiores do que o nosso próprio plano terrestre. E assim vai, por isso que a gente tem aquela ideia realmente do céu, ou de que a coisa mais espiritual ou mais sutil está para cima. Embora seja tudo interpenetrado, é como uma casca de cebola de dentro para fora, no sentido do mais denso para o mais sutil, como órbitas. Então a densidade e todas elas com suas gravidades. Então se você sai no corpo astral, dependendo do nível ou do subnível que você está neste plano astral, se você vai logo para um plano mais denso, que eles chamam penumbral ou umbral, você vai ver que é um pouco mais difícil você se movimentar ali. Conforme você ganha uma sutileza, você consegue volitar, levitar, voar e se transportar de maneira mais rápida, com mais leveza e mais lucidez. Então isso é próprio da densidade da matéria. Então são ordens de vibração, né? Claro que a gente tem a rotação da Terra, movimento de translação, ou seja, todas essas revoluções, elas também interferem nestas frequências que estão agregadas ao plano mais denso, que é a Terra. Então você vai ter nestes planos também um certo tipo de gravidade, ou de movimentação, de revolução, tá? Por isso que você, quando se vê desperto nestes planos mais sutis, embora ainda densos do plano astral, você às vezes tem dificuldade, ou quando você salta, você volta, ou quando você está voando, você em algum momento de menos lucidez de consciência, você pode cair. Isso aí é efeito gravitacional, não é nada de... São as leis físicas que a gente está obedecendo.
Aí o que acontece? Se você pegar estes planos sutis, é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, o sólido. Você pega o aço e a areia. São diferentes tipos de sólido, mas são sólidos. Assim, neste plano astral, no plano mental e nos planos mais sutis, você tem diferentes vibrações, percepções, né? Ou seja, o que se observa na natureza, ela se repete em ritmo e frequência no plano sutil. É isso que a gente observa. Então, os nossos sentidos, eles ficam limitados, mas eles vão ganhando maior percepção conforme a gente vai trabalhando essa questão nossa das emoções e dos apegos. Veja como está tudo interligado, né? A vibração é mais ou menos intensa conforme a matéria seja mais ou menos densa, tá? Aí, esta energia vibrante, radiosa, radiante, amorosa, que a física quântica agora está chamando de matéria escura, o próprio Einstein, quando ele fala de campo, que é o campo que se distorce através da movimentação, de repente o quê? Do elétron, que o movimento elétron pode ser o pensamento, mas vamos dizer assim, a vontade. Vamos ligar o pensamento à vontade. Da vontade mais densa à vontade mais sublime. E nós já vamos falar disso também quando formos falar da meditação. Esta energia imanente, monádica, ao se dividir em diversas energias conscienciais, e nós somos uma delas, uma chispa delas, ao penetrar e dar consciência a estes corpos mais densos, como o nosso, estes corpos eles ganham uma reverberação desta energia cósmica, que já na nossa atmosfera é energia prânica, formando o quê? O nosso duplo etérico. É a aura que as pessoas falam. E que é um oval vaporoso, luminoso, né? O ovo áurico, formado de fluido vital, e que ele pode ser visível, mesmo para a pessoa mais incauta, vamos dizer assim, para a pessoa que não tem a clarividência treinada, ou certas percepções, ou treino nesse campo. Então vamos ver, por exemplo, se vocês conseguem ver, enquanto eu estou conversando com vocês, a minha aura. Como é que vocês vão fazer para ver isso? Não é um jogo de luzes. Vocês vão como que olhar num ponto distante, alguns centímetros, como se não me olhassem diretamente, olhassem para o fundo, com um olhar relaxado, e vocês vão ver que tem uma energia, isto não é truque do olho, que conforme eu me mexo, ou eu me movo, me movimento, esta sombra, e hoje em dia já existem máquinas que medem até as cores da aura, como por exemplo o campo dela, o aurameter, ou as máquinas Kirlian, enfim, são ondas eletromagnéticas e já se estuda as cores ligadas ao nosso campo emocional, desde o ódio, talvez com um vermelho intenso, a sentimentos mais sublimes, né, das emoções, passando para os sentimentos, lembra o instinto, cores mais densas, passando para as emoções, seus diversos níveis, de um ódio a uma raiva, ou a um rancor, uma angústia, isto vão dar todas aquelas repercussões físicas no corpo, de defesas, de ansiedade, de estresse, de medo, que eu falei nos meus primeiros vídeos lá atrás, até, vamos dizer assim, sentimentos e intuições mais sublimes, talvez de cor mais azulada, esverdeada, ou lilás, enfim. O eu superior, ao descer, ele se reveste dessa matéria que ele precisa atrair, mas ele, ao mesmo tempo, ele mantém alguns ou certos átomos das matérias mais densas, porque ele também tem das matérias mais sutis. Você não consegue chegar com um veículo denso, por exemplo, físico, no plano astral. Você tem que ser revestido daquele corpo.
do plano astral no plano mental, você não vai com o corpo astral. Você tem que ser revestido do corpo mental. E para fazer esta descida também. Então isso é muito interessante. O que vai determinar isso é aquilo que eu falei, é o volitivo. É a vontade, é o desejo. É assim que se cria nestes planos sutis as formas pensamento, que eu vou falar daqui a pouco. Vou até ler algumas coisas para vocês. Então esta aura que é formada é a reverberação desta energia que ela meio que transborda para fora da gente. E todo objeto tem esta energia reverberante. Se você olhar no horizonte uma montanha, se você olhar, enfim, mesmo um objeto inanimado, uma caixa, uma cadeira, enfim, você vai ver esta energia que a compõe. Esse é o primeiro passo para você perceber que a gente não é só matéria física. Tem um trecho aqui do livro que eu quero ler para vocês. Tá aqui. Este livro aqui, olha. O Plano Astral, Leadbeater. E antes de eu ler, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, muito material existe sobre esse assunto. Por exemplo, o próprio Leadbeater escreveu A Mônada. Tá? Você tem o plano mental. Leadbeater. Você tem do Arthur Powell, são livros antigos, mas muito bons. Corpo Astral. Tá aqui. Mental. Tá aqui. Corpo causal e o ego, que são aqueles corpos mais sutis que eu falei para vocês. O Leadbeater também fez um livro chamado O Homem Visível e Invisível, que fala justamente desta aura que eu estou comentando com vocês e das suas colorações. Olha que interessante. E do que elas representam. Deixa eu ver aqui. O ovo áurico, né? O tal do ovo áurico. São livros muito interessantes, né? Várias figuras aqui. Enfim, o homem com todo o seu matizes de cor. Que significa o quê? Vibração consciencial. Da mais densa instintiva até a mais elevada intuicional. Você vai achar muito material também no Livro dos Espíritos. Tá aqui. Do Allan Kardec. Você vai achar matérias sobre os sonhos do próprio Leadbeater, A Morte Sem Medo e Sem Culpa, do Trigueirinho, que faleceu recentemente. Os Mestres de Ana Bessan, você vê que esse é um pessoal mais da teosofia, né? Os 7 Princípios do Homem, Ana Bessan. Morte e Depois, Ana Bessan. Reencarnação, Ana Bessan. Leadbeater, Os Chakras. Muito bacana, antigo esse livro. Falando desses vórtices de energia que são o elo de ligação destas energias mais sutis com os nossos órgãos através das glândulas e do funcionamento do nosso corpo. Você tem aqui A Voz do Silêncio, da Blavatsky, fantástico. E você tem aqui Vida e Ensinamento dos Mestres do Extremo Oriente, do Spalding, que quando eu falei para vocês das minhas orações quânticas, que lembra destes livrinhos que eu encadernei, não tinham lançado ainda pela editora Pensamento. Eu vou ler um trecho depois para vocês aqui. Aí o que acontece? Estes e toda a minha estante de livros e outros autores falam destas percepções com diferentes linguagens, nomenclaturas e enfoques. Mas você começa a perceber, pela própria experiência, que existe um fio tremeando todas essas contas que liga esta realidade quando você consegue ter a tua percepção pela prática. Olha que interessante o que o Leadbeater diz neste livrinho do Plano Astral. Vou ler para vocês literalmente. O nosso mundo físico
pode dizer-se, forma o fundo da 7ª subdivisão do plano astral. Não vou entrar em todas essas subdivisões e divisões de todos esses planos para vocês, que é justamente se vocês tiverem interesse, vocês vão encontrar esse material em todos esses livros. É apenas para vocês terem uma vaga ideia aqui do que acontece. Então, nosso mundo físico pode dizer-se, forma o fundo da 7ª subdivisão do plano astral. Apesar de tudo que se vê formar apenas uma parte dele, onde as coisas aparecem deformadas, visto que tudo que é luminoso, bom e belo parece invisível. Ou seja, de fato você vai ter essa percepção. Quando você vai para o plano astral, a capacidade que você tem de percepção, de lucidez, é muito maior do que a lucidez que a gente tem aqui no plano físico. De entendimento, de visão, de clareza, enfim. Olha o que ele diz aqui. Há mais de 4.000 anos descreveu-a, estes planos, né? Assim, num papiro egípcio, o escriba Ani. Que espécie de lugar é este em que me encontro, estava falando do umbral, sem ar, sem água, profundo, insondável, negro como a morte mais negra, aonde erram miseravelmente os homens? Em tal lugar nenhum homem pode viver de coração tranquilo. Daí o Leadbeater continua. Para o desgraçado ser humano nesse plano, é certo que toda a terra está cheia de trevas e de moradas cruéis. Mas essas terras vêm do seu íntimo e são elas que lhes rodeiam a existência de uma noite perpétua de mal e de terror. Verdadeiro inferno realmente, mas um inferno como todos os outros, único e simplesmente criado pelo próprio homem. Ou seja, seus agregados psíquicos, suas formas, pensamento, emocionais ou instintivas, que vão criando o ambiente ou o cenário, porque neste campo do astral, principalmente nos planos mais baixos, se plasma estas emoções mais densas e ali residem as consciências que vibram nesta frequência. Tá? A maior parte dos estudantes de ocultismo considera a exploração desta região uma árdua tarefa, porque nela se sente como que uma sensação de densidade e de materialidade grosseira, que se torna imensamente repugnante ao corpo astral, mais sutil, que alcançou a libertação. Um corpo nessas condições tem a impressão de ter de abrir à força um caminho através de uma espécie de fluido negro e viscoso, rodeado de habitantes e influências extremamente desagradáveis. E para quem tem a experiência projetiva, sabe que é exatamente isso. Esta é a sensação que a gente tem. Olha o que ele fala rapidamente um pouquinho acima, nos planos mais sutis. A primeira, segunda e terceira subdivisões, apesar de ocuparem o mesmo lugar no espaço, dão, contudo, a impressão de um maior afastamento do mundo físico e, portanto, parecem ter materialidade muito menor. As entidades que as habitam perdem de vista a Terra e as coisas terrestres, encontram-se em geral profundamente absorvidas em si mesmas e criam, até certo ponto, o seu ambiente que, contudo, é suficientemente objetivo para se dar a perceber as outras entidades e também a visão do clarividente. Esta região é, sem dúvida, como se chamava lá no ocultismo, a Summerland, né? De que tanto estamos habituados a ouvir falar nas sessões espíritas americanas. E aqueles que de lá vêm e delas nos falam, de certo a descrevem como verdade, pelo menos tanto quanto o seu conhecimento lhes permite. O que é o seu conhecimento? É a sua capacidade de discernimento e percepção e lucidez nesses planos. É nesses planos que os espíritos chamam a uma existência temporária suas casas, escolas e cidades, onde, por exemplo, está o tal do nosso lar, né? Do filme lá, do espiritismo, enfim. E existem diversos planos e cidades astrais em diversas partes do mundo, em cidades, enfim. Então vamos lá. É nesse plano que os espíritos chamam a existência temporária de suas casas, escolas e cidades. Temporária porque, se é certo que estas coisas aparecem por algum tempo em um caráter de realidade, quaisquer olhos mais habituados a ver
achalazão sem dificuldade, tristemente diferentes daquilo que os seus entusiásticos criadores julgam que são, porque são criações mentais. Contudo, muitas das criações fantasistas que aí tomam forma são de uma beleza real, embora temporária. E aí a gente vai discutir o que é real ou não, né? Se o próprio plano que a gente vive, o mundo é real, porque ele deixa de existir quando você fecha os olhos, embora você não tenha uma perda de percepção do seu eu. Ele volta a existir quando você abre os olhos. Então, sob um certo ponto de vista, né, talvez da Advaita Vedanta, que eu já falei para vocês, o mundo é irreal, é ilusório. Mas vamos lá. Qualquer visitante que não conhece nada do superior passaria bastante agradavelmente o seu tempo vagueando pelas florestas e montanhas, lagos e aprazíveis jardins floridos, bem mais belos do que tudo que existe no mundo físico. E poderia mesmo dar largas à sua fantasia, que ela própria faria desenrolar diante de si todas estas paisagens. Quando tratarmos, em particular, dos habitantes desses 3 subplanos, que depois ele vai falar mais avante, entraremos nos detalhes relativos às diferenças existentes entre eles. Mas aí já é um estudo mais técnico. Então, o que eu quero dizer para vocês? O poder do pensamento, o poder do desejo, para agregar matéria e adquirir assim o veículo que a gente necessita para a nossa experiência, né? Olha o que é interessante. Eu vou ler do livro dos Vida e Ensinamento dos Mestres do Extremo Oriente. Lembra quando nos PVs passados eu falei para vocês das orações quânticas que eu peguei daqui? Logo após essas orações quânticas, a mestra que estava dizendo isto para o grupo de cientistas que estava lá no Oriente, ela disse o seguinte, olha que interessante. Aqui. Compreendei que se nada estiver concluído e se o seu desejo não é agora visível, através daquelas orações que eu tinha falado para vocês, das orações quânticas, a falha está dentro de vós mesmos e não em Deus. Não volteis novamente à solicitação, mas como Elias persisti, erguei bem alto a taça para que ela seja enchida. Rendei graças e agradecimentos pelo que está sendo realizado agora, embora todo pensamento mortal de erro vos acossem. Prossigai, tudo está aqui agora, e acreditai-me, a vossa fé é recompensada, a vossa fé se transforma em sabedoria. Então, antes de eu entrar na parte da meditação, eu vou fechar com essa questão do poder do nosso pensamento, de interferir nas nossas células, nos núcleos, criando estas formas pensamento, para que a gente possa utilizá-las, ou tais dos elementais, que a gente também encontra no plano astral, a nosso favor, para cura e outras coisas mais. Eu já vou falar isso para vocês. Deixa eu terminar aqui esse trecho. Vamos supor, ela continua, que é gelo que desejais. Será que começaríeis proferindo a palavra gelo em todo o vosso redor indiscriminadamente? Se fizesseis isso, desperdiçaríeis a vossa força em todas as direções, e nada resultaria para vós. Deveríeis, em primeiro lugar, formar uma imagem mental daquilo que desejais, é o corpo, o pensamento, mantendo esta imagem na mente o tempo suficiente para defini-la. E isto é o que me ensinou o professor Adelino da Rosa, eu já vou ensinar para vocês. Ou seja, formar uma imagem mental daquilo que desejais, mantendo esta imagem na mente o tempo suficiente para defini-la. A seguir, deixai-a inteiramente de lado, esta imagem, e olhai diretamente para a substância universal, a energia imanente de Deus. Sabei que esta substância é uma parte de Deus e, portanto, uma parte de vós mesmos. E que nesta substância há tudo do que precisais. Deus vos está proporcionando esta substância exatamente no mesmo ritmo em que vós podeis usá-la. E que vós não podereis nunca esgotar o suprimento. Depois sabeis que quem quer que seja que criou este suprimento o extraiu da mencionada substância, seja que o tenha feito conscientemente, seja inconscientemente. Agora, com o vosso pensamento
e a vossa visão concentradas no átomo central, que é Deus, conservai este átomo até que consigais imprimir nele o vosso desejo. Já vou dizer como a gente faz isso. Vós abaixaríeis a vibração deste átomo. Olhem, um livro de 1893. Até que ele se torne gelo. Então todos os átomos que circundam aquele se apressarão a obedecer o vosso desejo. A vibração dele será reduzida, ou seja, densificada, até que eles adiram à partícula central. E no instante vós tereis gelo. Vós nem sequer precisais de água alguma ao vosso redor. Precisais somente do ideal. Então, pessoal, como é que a gente faz isso? O professor Adelino, ele dizia o seguinte: quando você quer trazer saúde para uma pessoa, fazer uma cura à distância, você tem que silenciar a balbúrdia, é um termo antigo, balbúrdia. Tem gente que não sabe o que significa. O lufa-lufa, o barulho da sua voz, dos sentidos, da mente, e se concentrar, e a respiração ajuda muito neste contexto, porque ela te coloca numa frequência de vibração de alfa para teta exatamente, onde você consegue, sem perder a consciência, entrar num grau de, como a gente chama no yoga, de concentração de dharana, né? Para que você consiga alterar estas moléculas. Então ele diz o seguinte: você faz a mentalização de um corpo idêntico à daquela pessoa que está enferma, no caso, em cima da própria pessoa, e comece a insuflar neste corpo, em todos os detalhes, a perfeição de Deus, a luz, a saúde, a vibração. Gaste aí, vai parecer pouco tempo, mas você vai ver que com esta concentração intensa é muito tempo, 10 minutos. Em todos os detalhes, sentindo amor, colocando neste elemental, dando a este elemental, no plano sutil, vida. Uma vida do bem, do belo e do bom. Com aquele objetivo definido que você quer para aquela cura específica. Uma vez que você tenha formado este corpo, o que você vai fazer? Você vai rapidamente encaixar este corpo na pessoa enferma, para que haja um choque e uma mudança de vibração energética, e que a energia mais sutil que você criou neste corpo expulse a energia mais densa. Simples assim. É a mesma coisa que eu acabei de ler do átomo para você fazer o gelo. Ou seja, você imprime a sua imagem em ação. Através da sua imaginação, imagem em ação, você cria este elemental. No plano astral nós temos muitos elementais. A própria pessoa, quando descarta seu corpo astral para ir para o corpo mental, este cascão astral, ele ainda é animado pela vibração emocional que o compõe. E muitas vezes é ele que se manifesta em centros espíritas, iludindo, porque ele tem uma certa vida, os médiuns que acham que é a própria pessoa que está ali. Então o plano astral, ele é muito rico dessas minuâncias, dessas variações. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a vontade, o pensamento, o desejo, o bom desejo, tem, claro que também existem os magos negros que trabalham com isto, mas é aí que você entende, quando você está no plano astral, quando um elemental deste ou uma criatura mais densa se aproxima de você, se você mantém a tua vibração
e olha diretamente nos olhos dessa criatura, ela não se sustém por muito tempo. Diferença de vibração de energia, que ela não pode, como nós não podemos, talvez, como a voltagem, né, da lâmpada, uma voltagem maior estoura a lâmpada. A gente tem que ter o corpo preparado, a Merkaba, o nosso corpo de luz, para a gente poder vibrar em oitavas mais sutis. E aí o que você faz na meditação? Exatamente isso. Então agora eu vou encerrar o vídeo falando da prática da meditação. Você se senta confortavelmente, pernas cruzadas, ou não, ou pernas esticadas, ou você senta numa cadeira, e depois que você ganhar uma certa prática, você pode até fazer isso deitado. E você vai fazer isso também, muitas vezes, caminhando. A meditação andando, que eu já fiz até um vídeo sobre isso. O que acontece? Primeira coisa, você tem que serenar os seus pensamentos de frequência densa, beta. E isso se dá através da respiração profunda. Ok. Algumas respirações profundas fazem você mudar de frequência de onda. De beta você vai para alfa e começa a entrar em teta. Neste momento, os teus pensamentos mais densos vão querer tomar conta. Coloque-os no lugar certo deles. Como a mestra disse, deixe-os de lado. A partir do momento em que você está se colocando nesta condição, eles têm agora que não atrapalhar mais, porque eles já se ocupam de você praticamente 23 horas por dia, 18 horas por dia, 15 horas por dia. Agora é o momento deles silenciarem. Você faz a respiração profunda, visualiza o teu portal de saída, que é entre os olhos, né, o teu Ajna Chakra, né? E aí o que acontece? Você se coloca receptivo para o plano mais sutil, para os mestres, para os amparadores, para as energias de vibração consciencial mais elevadas, se colocando à disposição para um amparo, se colocando à disposição para alguma atividade que possa vir em seu benefício de aprendizado. E você pede para que estes amparadores, estes guias, estes mestres despertem você fora do corpo e que você mantenha a consciência. Porque com a volta para o corpo físico há uma desmemorização simplesmente porque há uma desaceleração de vibração. Então, neste momento você se coloca receptivo, vibrando energia para o mundo, para as pessoas. Se você quiser fazer um amparo específico, você visualiza aquela pessoa. Você pode fazer este elemental de saúde para ela, que é o próprio corpo dela, em perfeitas condições energéticas, e encaixar nesta pessoa, ou se colocar à disposição. Você pode fazer isso tudo ao mesmo tempo. Os mestres sabem, sem que você precise pedir. É apenas a sua atitude, a sua postura. E no momento em que você fecha os olhos e consegue se tornar o observador impassível, aí você é guindado, esta energia vem e ela te muda de patamar, de degrau na escada de Jacó. Não é você que faz o esforço. Chega um momento em que você é elevado. Você encontra na Bíblia, no Apocalipse, João dizendo, eu fui elevado. Quer dizer, a pessoa ela é carregada. Não é ela através o esforço você faz inicialmente, as práticas vibracionais, as tais das movimentações básicas de energia, imaginando a energia circular no seu corpo das diversas formas que você encontra por aí, através de instruções do Moisés Ezagui, da Nancy Trivelato, do Saulo Calderon, do Wagner Borges e tantos outros projetores astrais que tem muitos vídeos aí na internet ensinando estas práticas. Mas você pode criar a sua própria. Enfim, tornar-se senhor de si mesmo, que em sânscrito significa Swami. Num PV mais para frente, eu vou detalhar as práticas de meditação. Apenas eu estou dizendo que se você tiver dentro de você a disciplina, a vontade
e colocar o teu pensamento a este sentido, aí a tua força ela é incomensurável. É onde você vai poder mudar a montanha de um lado e dizer, volte, venha para cá, e ela vai se mover. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês consigam fazer essa correlação deste PV de hoje, que foi um PV longo, de mais de 40 minutos, com os 2 PVs anteriores, onde a gente começou falando um pouco da física, de maneira bem superficial, da questão do elétron, do observador, de que existem planos mais sutis, com inteligências mais sutis, podem chamar de extraterrestres, de mestres ascensionados, enfim, é um conjunto de espíritos, de almas, que quando você se coloca à disposição, elas carinhosamente começam a te despertar para esta realidade, e você começa a vibrar em tônicas muito mais, que preenchem muito mais o nosso sentido existencial. Tá bom? Então é isso aí. Boas práticas para vocês. Fraterno beijo, paz e luz. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.